Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, na versão Nova Almeida Atualizada. Preste atenção aqui. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Repita comigo: as minhas forças. Mas vamos repetir com força? As minhas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que o texto está querendo dizer aqui é que vai existir um momento que não haverá mais a possibilidade de você executar aquilo que você precisa fazer. O que o texto está querendo dizer aqui, de uma forma mais bonita, é que existirá um tempo que você não terá mais tempo para fazer aquilo que você deveria ter feito. O que o texto está querendo dizer aqui, de uma forma um pouco mais amorosa, é que vai existir um dia que a sua família não vai ter você mais por perto, os seus amigos não terão você mais por perto, os seus vizinhos não terão você mais por perto, os seus filhos não terão você mais por perto. E como será? Como será para eles conviverem com a falta de uma atitude que você deveria ter tido? O texto está falando aqui: faça conforme as suas forças. Então, enquanto há força, há vida. Repita comigo: enquanto há força, há vida. Agora, sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós vivemos todos os dias, achando que o amanhã vai acontecer. O nosso problema é que nós achamos que amanhã, sexta-feira, ela vai existir. E nós temos uma convicção que de fato vai existir sexta-feira. Nós achamos que a próxima hora ela vai se completar. Acontece que nós muitas vezes esquecemos que o amanhã pertence a Deus. Nós esquecemos que o minuto que está por vir pertence a Deus. Nós esquecemos que quem está no controle do tempo não é o nosso intelecto, mas é Deus. Nós esquecemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e por isso entendemos que talvez o amanhã possa não existir. Sabe, meus irmãos, quantos aqui lembram o que estavam fazendo dia 11 de setembro de 2001? As Torres Gêmeas. Quantos aqui lembram? Levante seu braço. Eu lembro. Eu estava assistindo TV Globinho em casa. Nossa, pastor, que novo que você é. Eu sou novo. Você tem um pastor jovem. Estava lá assistindo TV Globinho em casa, de repente, a programação, ela foi alterada. Agora, olha que interessante, porque naquele dia, agora você já recapitulou o que você estava fazendo no dia 11 de setembro, agora presta atenção aqui. Naquele dia, quantos aqui já trabalhavam? Eu não quero expor a sua idade, mas quantos aqui tinham um planejamento para aquele dia? Eu vou ser um pouco mais breve no meu exemplo. Quantos lembram do acidente da Chapecoense? Quantos tinham um cronograma para aquele dia? Quantos não conseguiram executar o cronograma para aquele dia? Por quê? Existiu algo que não estava planejado. Eu mesmo me lembro que eu ainda não havia casado, estava morando na casa da minha mãe. E a minha mãe, por volta das 6 horas da manhã, ela foi lá, bateu no meu ombro e falou assim: Lucas, acorda, porque o avião da Chapecoense caiu. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu peguei uma mantinha, aquela coberta gostosinha, né, com aquele tecido, peguei aquela mantinha, fui na frente do televisor, todo coberto, liguei no jornal, estava passando ali o Bom Dia Brasil, não lembro que jornal que era, e as notícias começaram a chegar. Naquele dia eu tinha um planejamento, naquele dia eu tinha uma meta, naquele dia eu tinha um objetivo, mas tudo aquilo foi trocado para que eu ficasse o dia inteiro, eu juntamente com alguns outros pastores, na casa de algumas mulheres que os seus maridos nunca mais iriam voltar para casa. Eu tinha um planejamento, Chapecó tinha um planejamento, o Brasil tinha um planejamento, o mundo tinha um planejamento, mas algo inesperado aconteceu. Sabe, o amanhã ele pode não existir.
E existem algumas coisas que eu e você precisamos ter a clareza que se o amanhã não existir, nós precisamos olhar para trás e ter a convicção que fomos até o final. Que de fato executamos tudo aquilo que deveria ter sido feito. Que de fato deixamos tudo que era para ter sido feito. Existem algumas coisas que estão no nosso controle que você não pode deixar para amanhã, porque o amanhã ele pode ser muito tarde. Como por exemplo, não deixe para amanhã a decisão que você precisa tomar. Sabe, a Bíblia conta a história de Abraão e Ló, em Gênesis capítulo 13. Nós temos um capítulo dessa história. Agora olha que interessante, porque Abraão e Ló eram amigos, estavam juntos. Abraão tinha uma promessa, repita comigo, Abraão tinha uma promessa. Agora de repente, estou aqui trazendo de uma forma atualizada, 2022, pastor Lucas Pacheco. Os funcionários de Abraão e os funcionários de Ló começam a brigar. Porque eles estavam então conduzindo o rebanho, estavam conduzindo os animais, e quando eles chegavam num lugar onde os animais poderiam se alimentar, os funcionários de Ló iam levar o rebanho de Ló para comer. Então os funcionários de Abraão chegavam e já estavam ali as ovelhas de Ló, e assim vice-versa. Então quando de repente aquilo que era para ser um só começou a ter desavença, então os funcionários ali, os servos começaram a brigar, começou a ter muito conflito. Quando de repente Abraão chama Ló e fala assim, ó Ló, olha para a terra, olha aí, escolhe um lado que eu vou para o outro. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Então a Bíblia fala que Ló olha para aquilo que era o mais bonito. Olha para aquele campo que era verde, ele era lindo, era perfeito, diante dos olhos. Enquanto Abraão fica do lado que diante dos olhos não tinha possibilidade de dar certo. Então Ló pega tudo aquilo que era dele e vai seguir a vida, enquanto Abraão fica, digamos assim, com o resto. Digamos assim que ele fica com a sobra. Porque um havia escolhido, então ele pega o que de fato sobrou. Digamos não, ele ficou com a sobra. E a sobra era um lugar rochoso. A sobra era um lugar que diante dos olhos dos homens, diante dos olhos naturais, não era um lugar que poderia fazer com que os animais se alimentassem. Não era um lugar que poderia fazer com que as promessas do Senhor pudessem perpetuar sobre a vida daquele homem. Agora olha que interessante o que acontece aqui. Porque a Bíblia então fala que Deus fala com Abraão. Deus fala o seguinte, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Em outras palavras, Deus está fazendo isso aqui com Abraão. Olha para toda a terra, porque desta terra você viverá grandes coisas. Olha para toda a terra, porque a sua geração será como os grãos de areia no deserto. Sabe o que Deus está fazendo com Abraão aqui? Está falando o seguinte, olha, você tomou uma decisão que precisava ser feita. Por mais que diante dos olhos humanos a promessa parece ter ficado para trás, parece que Deus mudou, parece que não há mais esperança, eu estou aqui reafirmando, Abraão, que eu estou com você, eu estou contigo, eu sou o Deus que prometeu, eu sou o Deus que lançou aquela palavra sobre a sua casa naquele tempo, e eu sou o Deus que estou com você nesse ambiente, mesmo que parece não ser apropriado para que a minha promessa se cumpra, mas não interessa aquilo que os homens acham, o que interessa é aquilo que eu posso fazer na sua vida. Sabe, não tenha medo de tomar decisões que precisam ser tomadas. Não tenha medo de tomar decisões que precisam ser feitas. Porque se você não toma a decisão que Deus tem pedido para que você tenha, é como você carregar Jonas no barco. E aqueles homens, por carregarem Jonas no barco, eles precisam deixar tudo para o mar. Eles lançam fora, é lindo ver a minha filha contando essa história.
Betina, tem 4 anos, ela conta a história de Jonas. Aí, esses dias eu falando assim, filha, e aí como é que foi? Papai, daí os homens precisavam jogar fora toda a comida. Eu falei, e aí filha, como é que aconteceu? Não, mas aí eles jogavam toda a água. Eu falei, e aí filho, o que aconteceu? Aí eles descobriram que Jonas era o problema. Sabe por que muita coisa não vai para frente da sua vida? Não é que Deus não abençoou, é que você tem hesitado em tomar a decisão que tem atrasado o cumprimento da promessa do Senhor nos seus dias. Não é que Deus não está contigo, é que você tem insistido em carregar aquilo que não faz parte do seu futuro. É que você tem insistido em carregar aquilo que Deus quer que você deixe para trás. Por isso, entenda essa noite. Não hesite em tomar decisões. Não hesite em fazer aquilo que o Senhor tem pedido para que você faça. Amém?